Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. No calor a gente abraça também? Então dá 3 abraços aí, diga que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu irmão. O Bento fez os avisos aqui e nós vamos testar algumas coisas para o ano de 2026, amém? Ele foi uma cobaia aqui. Vai lá e fala para ele, ainda não dá tempo, leva agora, não faz assim. Então a gente está testando algumas coisas para o ano de 2026, amém? Para a estrutura do nosso culto, para o bom andamento do nosso culto. Então fisicamente aqui o Bento fez alguns comunicados e eu creio que espiritualmente o Senhor também quer fazer alguns comunicados com a gente aqui nesse lugar, amém? Hoje é o último culto do ano, o último culto da série A Cultura do Céu. Eu me animo de estar aqui com você hoje. E o nosso tema é: o plano do céu é crescer. Obrigado. Diga para o seu irmão: o plano do céu. Nós estamos falando de cultura do céu, amém? Então diga com força: o plano do céu é crescer. Aleluia. Alguém crê da glória? Amém. Eu creio que na cultura do céu, o plano do céu é crescer. É que nós possamos crescer espiritualmente na presença do Senhor, amém? É que a nossa família cresça e seja saudável, abençoada e próspera, amém? E que a nossa igreja cresça, multiplique nos dons, em números, em quantidades, que o Senhor seja exaltado pelos frutos dessa igreja, nessa cidade, em nome de Jesus, amém? O plano do céu é crescer, aleluia. Eu quero ler um texto, na verdade são 2, eu vou iniciar fazendo uma leitura de 2 textos. Primeiro, João capítulo 15. João 15, eu vou ler de 1 ao 3. João 15 diz assim. Você está com a tua Bíblia aí? Eu vou deixar você abrir. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Eu quero agora ler em 1 Coríntios. 1 Coríntios, avança um pouco na sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 3, eu vou ler de 1 a 9. 1 Coríntios 3, diz assim, versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo de que
nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na sua casa, em sua presença, junto com os nossos irmãos. Muito obrigado por isso. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, queremos nos aproximar a cada dia mais de ti, Senhor. Então que hoje seja uma oportunidade, que nós possamos estar mais perto de ti e que possamos crescer, Senhor, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Agora que a gente está chique, tem microfone para o Instagram, ó. Quando você assiste o Stories lá, você vê um áudio bem melhor, é por causa disso daqui, ó. É um microfonezinho. Amém? Irmãos, eu preguei essa palavra esse ano. E tem coisas que a gente prega em algum momento. Eu preguei esse texto, João 15. E em algum momento a gente prega algumas coisas sem entender direito o que o próprio Deus está falando conosco. E esse texto está dizendo que Deus, Ele é o agricultor, Jesus é a videira, amém? E não há vida, não existe vida fora da videira. E aí nós pregamos, nós ouvimos Deus falando, e muitas vezes nós nem temos todas as informações, vamos colocar assim. Nós precisamos de um tempo para receber a revelação do que Deus tem preparado para as nossas vidas, ou o que Ele está falando. Pois bem, hoje nós estamos encerrando o ano, e eu entendo muito bem essa palavra. Eu entendo muito bem quem é a videira, amém? O nosso Senhor é a videira. E eu entendo que o plano de Deus é fazer com que essa videira dê fruto. O plano de Deus é fazer com que a videira dê fruto, amém? Nós somos a videira, amém? O plano é que eu dê fruto. O plano é que você dê fruto. O plano é que a igreja dê muitos frutos. É isso. E aí, irmãos, nós vamos entendendo algumas coisas. Nós estamos falando sobre cultura do céu. O domingo passado eu falei, o que é a cultura do céu? Qual é a vontade de Jesus para nós? Por que o Senhor nos criou e o que Ele quer falar conosco e como Ele quer nos usar nesse tempo. Então nós estamos encerrando um ciclo, estamos encerrando um tempo para entrar em outro, tentando entender, tentando ver e absorver aquilo que Deus tem preparado. E na cultura do céu nós falamos sobre amor em ação. Nós começamos falando sobre isso. A cultura do céu é amor, amém? Porque Deus entregou o seu único filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele prova o amor dele. Ele entregou o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E nós precisamos entender esse amor e viver esse amor, amém? Nós falamos também sobre amor e serviço. Servir é uma maneira de demonstrar qual é a vontade do céu aqui nessa terra. Então o Senhor está falando conosco. Semana passada nós falamos sobre aprender e ensinar. Eu tenho uma função, primeiro buscar, depois que eu recebo, eu compartilho, amém? Então nessa semana, nesse domingo, o último do ano, eu quero dizer que na cultura do céu, tudo que Deus cria é feito para crescer. Então você, que foi criado por Deus, que foi amado por Deus, que está entendendo e aprendendo de Deus, foi criado, gerado para crescer em todas as áreas da sua vida. Essa igreja foi feita para crescer. E às vezes nós temos alguns temores de dizer algumas coisas, irmão. Porque um irmão falou, porque o outro falou. E às vezes alguém fala e alguém pensa, está todo mundo falando. Não é verdade não. E mesmo que esteja todo mundo falando, nós precisamos aprender a ouvir o que o céu está falando. E o céu está falando para você hoje. Você foi gerado para crescer. Nós somos criados para dar frutos. O que Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira. E aquele que não der fruto, meu Pai corta, mas o que der fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Então eu creio, irmão,
que em 2025 Deus deu uma limpada no ramo. Para quê? Para crescer, para dar mais fruto ainda. E nós estamos envolvidos nisso. Eu separei em 3 tópicos. Primeiro, o céu é a fonte da vida. Nós não vamos crescer se não estivermos conectados com o céu. Quem entende isso? Então eu preciso primeiro entender. O versículo 1 diz assim, ó, João 15. João 15: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele vai falar que a vida vem da videira. Então não existe uma maneira de vivermos o que Deus tem planejado para as nossas vidas se não estivermos ligados nessa videira. Você entende? E eu quero ler o 7, 1 Coríntios 3, 7. Eu vou passar nesses 2 textos aqui. 1 Coríntios 3, 7 diz assim: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então a fonte do crescimento é o céu, quem entende? A fonte é a videira, a fonte é Deus. Então, se eu entendo que eu sou criação, que eu sou filho, que eu sou obra das mãos de Deus, e por isso eu fui planejado, projetado, construído para crescer, e nós vamos crescer, amém? Eu preciso estar ligado na fonte. E aí, irmãos, 2025, e muitas vezes na nossa vida, nós passamos por momentos que nós queremos ir sozinho, fazer com as nossas próprias forças, e desse jeito não vai funcionar. Então, se eu quero começar de uma maneira diferente o ano de 2026, crendo que Deus é bom e Ele tem algo bom preparado para mim, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que estar ligado direto na fonte. Você tem um celular, amém? Você usa o celular quase o dia todo sem precisar carregar. Alguns já tem defeito, logo precisa pôr na tomada, não dura quase nada a bateria, né? Mas o celular foi criado para durar algumas horas, um dia a bateria. Só que essa bateria, você precisa conectar ela numa fonte de energia, para que ela seja... Você está aqui? Você tem celular? Você usa o carregador, sim ou não? Se você não conectar esse celular na tomada, o que vai acontecer? Vai acabar a bateria. E de uma maneira semelhante é assim a nossa vida espiritual. Se nós não tivermos ligados direto na fonte, no céu, nós também não vamos dar fruto. Então nós podemos passar um ano inteiro de 2025 sem trazer uma pessoa sequer para ser batizada na igreja? Não deveria ser o correto. Mas, por não estarmos conectados, nós não temos vida em nós. E muitas vezes, por não ter vida em nós, nós não conseguimos compartilhar essa vida também. Então nós precisamos conectar com o céu, quem entende? Como eu conecto com o céu, irmão? Buscando qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então 2026, nós temos planos e sonhos, sim ou não? Alguns já devem ter até pegado um caderninho e começado a anotar o que quer viver. A gente começa a falar, meu Deus, eu estou falando para minha mulher já tem uns dias, olha, eu vou começar uma dieta para valer de novo. Em algum momento, irmão, aqui na igreja, o povo até tirava sarro de mim. Não, você não come isso, você só come aquilo. Agora, irmão, a expressão que eu tenho usado, para de gravar isso aí, irmão. É que eu ando largado, irmão. Ou seja, nem aí para dieta. Fechei os ouvidos, o olho, só abri a boca. Dezembro todo está sendo assim na minha vida. Acho que alguém entende o que eu estou falando, né? E aí eu estou falando para Carol o quê? Para a bispa. Eu vou começar janeiro agora. Esquece. Não vou ficar indo para pizzaria, brigadeirinho, sorvetinho. Vou focar na dieta. Deus me ajude, aleluia, Jesus. Um dia eu já consegui, há de conseguir de novo. Mas por que eu estou falando isso, irmão?
Porque nós já começamos a planejar algumas coisas para o ano que vem. Nós começamos a sonhar algumas coisas para o ano que vem. E se você não faz isso, você está doente. Desculpa. Porque Deus separou os ciclos. Então, quando renova um ciclo, no dia 1º, no dia 2, vai mudar alguma coisa na minha vida? Não. Fisicamente, eu continuo indo no mesmo lugar, morando no mesmo lugar, casado com a mesma pessoa. Mas para que Deus ele separa? Porque Ele conhece o ser humano, Ele conhece o homem e a mulher. Ele sabe que se a gente vivesse direto, sem ter um tempo para pensar nas coisas, a gente ia bater em algum lugar, ia quebrar, não ia dar certo. Então chega esse momento, Deus preparou esse momento para a gente olhar para todo o 25 e entender o que a gente fez. Pegar o que é bom, potencializar, e pegar o que é ruim e jogar fora. Então eu preciso sonhar, amém? Se você é vivo, você sonha. Se você é vivo, você cresce. Se você é vivo, você dá fruto. Ninguém no reino de Deus é chamado para ficar estagnado. Então a gente começa a planejar. Só que eu tenho que planejar de uma maneira diferente para dar certo. No reino de Deus não é eu planejo e depois coloco Deus. É eu vou em Deus, conecto na videira e aí eu sigo o plano que Ele tem preparado para a minha vida. Eu penso que tem gente entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui. Você quer um ano diferente? Começa diferente. Você quer coisas diferentes? Então faça coisas diferentes. Eu quero um ano que eu nunca vivi na vida. Então você vai precisar fazer coisas que você nunca fez na vida. Quem entende? E eu quero crer, irmão, que nós juntos, como igreja, como corpo, vamos viver coisas grandiosas. Eu estou sonhando com isso. Eu estou planejando isso, eu estou escrevendo isso, eu estou orando por isso, eu estou sonhando com isso, que a igreja viva vai avançar nessa cidade e nós seremos um farol aqui nesse lugar. Para que isso aconteça, aleluia. Para que isso aconteça, você precisa estar bem. Quem entende isso? Para uma árvore inteira dar muitos frutos, os ramos precisam estar bem. E só há uma maneira do ramo estar bem: conectado na videira. Então eu vim aqui hoje, finalzinho de 25, dizer: 26 só vai dar certo se você estiver na videira. 26 só vai dar certo se você estiver em Jesus. 26 só vai dar certo se você abrir o seu ouvido, entender o que Deus está falando e seguir as direções que Ele tem te dado. Agora eu tenho uma coisa para encorajar e quem sabe alegrar alguns aqui. 26 foi planejado por Deus para dar muito certo na sua vida. Para isso acontecer, você tem que estar conectado. 2025 não deu, porque 26 pode dar? Porque Deus transforma água em vinho, porque Deus dá vista ao que é cego, porque Deus cura o que está morto, ressuscita o que está morto, porque Deus salva o mundo, entrega a sua vida e vence a morte, porque eu estou na presença de Deus. Então eu posso crer que 2026 vai ser melhor que 25, que 24, que 23, vai ser o melhor ano da minha vida. Nós podemos crer porque estamos nele, mas a fonte é Ele. Então por que muitas vezes a gente anda como se estivesse sem bateria? Muitas vezes a gente anda como se estivesse cansado. Muitas vezes a gente anda e vira as costas, porque Deus falou para a gente fazer, vira as costas e negocia com o pecado. Por quê? Porque a gente desconecta. Porque eu deixo de estar na videira. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, que é muito louco, escuta isso. O ano tem 365 dias, amém? De 26 também vai ser isso? Ou esse ano tem... Esse ano é bissexto? Então esse ano é bissexto, vai ter 366. Se for isso, é isso que vai acontecer. Se você viver 365 ou 364 dias conectado na videira, você vai dar fruto, amém? Se você viver um desconectado, porque a gente colhe em cima do que a gente planta, quem entende? É cortado. O que eu estou querendo dizer? Você respeita, você cumpre os princípios, mas um dia você fala assim: não quero nem saber, vou chutar tudo para o alto, vou para o mundo, vou roubar, vou matar. Você vai colher sobre isso, sim ou não? Então nós precisamos estar conectados o tempo inteiro. Segundo,
Eu já dei um spoilerzinho aqui. Quando você vai falando, eu já fui pensando. Eu estou entrando no outro, não posso. Pera. Conectados, mas nem sempre produtivos. Eu quero ler o 2. João 15, 2. A parte A. João 15, 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele... Quem está falando isso? Vamos entender isso aqui direito. Quem está falando isso é Jesus, amém? E Jesus está falando de quem? Do Pai, de Deus. Combina com o Deus que a gente forma na nossa cabeça, Ele cortar a gente e jogar fora? Ele não criou a gente para isso. Ele criou a gente para dar fruto. Amém? Mas quem não dá fruto, Ele faz o quê? Corta. Jesus está falando o quê? Quem dá fruto, Ele limpa e dá mais fruto. Quem não dá fruto, Ele corta. 1 Coríntios 3, de 1 ao 3, assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Semana passada a gente falou de uma igreja que o apóstolo Paulo amava, de Filipenses, lembra? Hoje nós estamos falando de uma igreja que o apóstolo também amava, mas uma igreja que dava um trabalhinho a mais, irmão. A igreja de Coríntios dava um trabalhinho a mais. E você vê que isso vai acontecendo até hoje, né? Você vê um corintiano, é problema, irmão. É profético, uns corintianos campeão aí, tudo assim, ó. O que esse cara está falando? Tirando a brincadeira, a igreja de Coríntios era sim uma igreja problemática. E aí o que o apóstolo Paulo estava falando? Quando eu estive com vocês e plantei a igreja e preguei Jesus para vocês, eu não pude falar de coisas muito profundas. Por quê? Porque vocês ainda eram como bebê. Vocês ainda eram carnais. Vocês eram rasos em Jesus. Mas agora eu ainda tenho que ficar dando leite para vocês. Por quê? Porque no meio de vocês há divisões, no meio de vocês há intrigas, no meio de você há inveja, e isso não são coisas de Deus. Então, você vai continuar a ler, eu sempre digo, ganha quem lê. Ele vai falar, já era para mim estar ensinando, ou vocês estarem ensinando outras coisas, mas eu tenho que voltar aqui e falar de leitinho com vocês de novo. Então na igreja, irmão, olha só como funciona. Nós quando chegamos, somos bebês espirituais, amém? E é assim que tem que ser. Um novo convertido recebe leitinho espiritual. Deus te amou, Deus está te limpando, Deus vai ajudar você. Isso é o leite, irmão. É importante o neném tomar leite, sim ou não? É o ciclo natural da vida. Agora, irmãos, combina, imagina só você, um adolescente de 13, 14, 15 anos, pendurado no peito da mãe dele. Você que é a mãe, imagina essa cena, que coisa linda. Mãe, cheguei da escola, quero mamar, mamãe em pé assim, ó. Alguém fala, está repreendido, em nome de Jesus. Por quê? Imagina o Davi mamando, né? A Priscila falou, está repreendido em nome de Jesus. A gente foi num rodízio de pizza outro dia, o Davi foi comer uns 30 pedaços de pizza. Imagina ele mamando. Com 13 anos, meu Deus do céu. Então por quê? Porque não é natural. Porque não é o ciclo, não é a maneira correta. Você não vê alguém de 13, 14 anos, 15 anos, pendurado no peito da mãe. Agora uma criança de 1 ano é a coisa mais normal do mundo, sim ou não? Por quê? Porque a nossa vida ela é feita de fases. E nós fomos feitos para crescer. E o que serviu para nós um dia, já não serve mais hoje. Alguém entende? Então tem gente que está conectado, que
está na videira, mas está sendo infrutífero. Por quê? Não entendeu ainda a estação, o momento do que Deus está fazendo na sua vida. Tem gente que quer ficar tomando leite, mas você não é mais para tomar leite, agora você é quem dá o leite. Você é quem gera o fruto, você é quem gera o filho, você é quem alimenta um novo convertido. Agora você não precisa mais de ser cuidado como um bebê, agora você precisa cuidar de outros bebês. Alguém entende? Então 2026, que seja um ano de muitos bebês espirituais aqui nesse lugar. E que o Senhor use você com alimento espiritual. O que nós precisamos entender? Que às vezes nós crescemos e aí a gente vê um bebê que quer dar um tapa e falar: come, você vai ficar doente. Bebê, você não dá tapa, você dá leite. Quem entende? Então a gente precisa aprender a fazer essa leitura. Quem é bebê? Quem já cresceu? Quem está crescendo? Em que fase da vida nós estamos? Porque se nós respeitarmos isso, então o Senhor vem, nos ajuda e a gente frutifica. O Senhor vem, nos ajuda e nós crescemos. Então nós estamos conectados na videira. Eu preciso dar fruto. Quem não dá fruto é cortado. A igreja estava em Cristo, mas ainda carnal, imatura, com inveja, divisões. Irmão, vamos ser sinceros, você já viu em alguma igreja divisão? Inveja, fofoca, imaturidade? E na igreja viva? Não precisa responder. Aqui não, fala, aqui não. Aqui não. Não. Obrigado, irmão. Então olha só, irmão, combina com alguém que está conectado na videira. Jesus é alguém que tem inveja? Eu estou na videira, eu recebo todos os nutrientes que existem na videira. Eu estou conectado na videira, então recebo o que a videira tem para dar. Aqui nesse caso, nessa série, eu estou conectado com o céu. Então o céu me alimenta, o céu me direciona, o céu me fortalece, o céu me ensina como fazer. Então se eu estou conectado na videira, então eu não sou invejoso, eu não sou contendeiro, eu não penso mal do outro, pelo contrário, eu penso bem, quero ajudar. Eu não passo de largo, eu vou lá e ofereço ajuda ao que está caído, meio morto. Então 2026 é um ano que o Senhor vai levantar nessa igreja, uma igreja que olha o outro, que ama o outro, que ajuda o outro, que dá muitos frutos. Porque quando nós ouvimos uma palavra como essa, até nos alegra. Pensa, agora eu vou fazer o quê? Encher o meu celeiro de fruto. A gente sempre pensa para a gente, irmão. Então é isso que Deus tem. Então agora minha casa vai arrebentar. Em nome de Jesus, que arrebente mesmo, que você viva tudo que Ele tem planejado. Mas o plano de Deus primeiro é usar a sua vida. Você sabia disso? Antes de fazer você ficar rico, próspero, professor, ter os seus sonhos aqui nessa terra realizado, o plano dele é usar a sua vida para amar a outro. O plano não mudou, esse é o plano do céu. E você vai ouvir muita gente falar isso aqui, irmão. Semana passada eu falei. Eu tenho lido um material que diz que o culto, que esse momento nosso, é um momento que nós ensinamos a igreja a amar mais a Deus, amém? Eu vim aqui para ser um instrumento para conectar você na videira, para estar mais perto de Deus, para você amar mais o Senhor, ter mais vontade de estar na presença dEle. A célula serve como, irmão? Para a gente amar o outro, para ter relacionamento. Por quê? Aqui a gente não consegue ter um relacionamento que a gente se conhecer, olhar um no olho do outro, ajudar um outro. Então para que serve a célula? Para a gente amar o outro. O culto serve para amar mais a Deus, a célula serve para amar mais o outro, amém? E agora nós teremos o nosso CT, Centro de Treinamento Viva, que vai servir para quê?
para nos capacitar para servir o mundo, para ser luz para essa cidade. Então eu venho no culto, aprendo a amar mais a Deus, fico mais perto de Deus, minha fé fica forte, eu sou cheio do Espírito Santo, saio daqui queimando, eu vou para a célula, eu amo o outro, ajudo o outro, a gente anda junto, um dia ele me ajuda, outro dia eu ajudo ele, a gente ora junto, a gente cresce junto, para quê? Para que a gente possa ir lá no mundo, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas o Senhor tem levantado ceifeiros honestos, valentes e cheios do Espírito Santo aqui nesse lugar, e nós vamos fazer uma grande obra no ano de 2026 e dar muitos frutos para o reino de Deus aqui nesse lugar, em nome de Jesus. O negócio é com você, irmão. Todo mundo que eu estou cruzando, encontrando, melhor dizendo, nessa última semana, todas as pessoas da Igreja Viva que eu encontrei, essa semana eu vou encontrar muitas, já marquei alguns encontros, mas nessa que passou, todas as pessoas que eu encontrei, eu disse para elas assim: o que você acha de célula? Ah, legal, e de você ser um líder de célula? Aí já as respostas variam um pouco, né? O primeiro de tudo, quando eu pergunto, geralmente é um silêncio absoluto de 10 segundos. Eu percebo o download a mente querendo entender o que esse doido está falando agora do nada, como assim? Ou como diz minha filha, do Neida, você vem com uma história dessa? Nós temos hoje nessa igreja, irmão, 10 células, 10 ativas, funcionando, 10 células. Eu quero rapidamente aqui virar 20, quem entende? Rapidamente mesmo, assim, nos próximos dias aí, no começo do ano, de 10 a gente ir para 20. Se a gente vai dobrar o número de células, a gente precisa de gente para liderar, quem entende? Olha para o lado aí, vê se tem um futuro líder aí. Porque o culto serve para mim amar mais a Deus, me aproximar mais de Deus. E a célula serve para amar o próximo, para amar o outro. Então, se a célula serve para amar o outro, nós teremos muitas e muitas e muitas células aqui nesse lugar. Eu não sei o que você crê, irmão, escuta o que eu vou falar. Vou falar sem reservas algumas coisas aqui. Quem acha que a Igreja Viva tem potencial para logo ter 1000 pessoas aqui nesse lugar? Hoje a gente tem mais ou menos 300. Quanto você acha que a gente tem potencial para, quem sabe, nos próximos 2 anos ter 1000 pessoas aqui nesse lugar? Como a gente vai fazer isso? Dando fruto. E quem que vai dar fruto? Diga eu. Quem vai dar fruto? É isso aí. Em nome de Jesus. Agora imagina só, irmão. Parece fácil a gente passar de 300 para 1000? Para mim não parece. Se fosse a gente já tinha. Sim ou não? Agora para mim parece fácil, irmão, a gente daqui 2 anos ter 100 células. Para mim parece. Olhando para você, eu vejo rápido aqui. Vejo rápido. Você não vê, Dani? Pastor Daniel, eu vejo. Ó, casal novo aqui, Davi e Emily, acabaram de casar. Quem acha que eles têm potencial grande para ser líder de casa viva, de célula aqui? Pronto aí, ó, já vão entrar no CT, já são futuros líderes aqui. Olha aqui, ó. O Gustavo fez assim, ó. Quem acha que Gustavo e Paloma podem ser futuros líderes de casa viva? Tá ligado? Receba. Presbítero Fernando e presbítera Tereza. Tem alguém entendendo? Então eu olho para vocês, vejo rápido, a gente conseguir ter umas 50 células. As 50 células vai gerar as outras 50, quem entende? A gente já tem 50 aqui, e essas 50 vão gerar outras 50. Então é mais fácil eu ver uma igreja de 300 virar 1000, ou uma célula, 10 células virar 100 células com 10 pessoas. Você entende isso? É difícil ter uma célula com 10 pessoas? Não. Ter uma igreja com 1000 talvez seja difícil. Ter uma célula com 10, não. Então o que a gente precisa fazer? Ter mais uma célula com 10. Ter mais uma célula com 10. Mais uma célula com 10. Mais uma célula com 10. Amém, Rafa?
Mais uma célula com 10. E nós teremos 1000 pessoas aqui nesse lugar. Por que não? Porque Deus cria para que sejamos saudáveis e a gente cresça. Porque o reino de Deus, nós somos feitos para crescer. Tem alguém dando graças a Deus que eu não falei o nome, mas eu já escrevi seu nome, tá? Fica tranquilo. E logo a gente vai falar. Terceiro e último. Fruto é o objetivo e não a opção. Eu já estou falando disso. Dar fruto é o foco, é a meta, é o objetivo e não uma opção. Eu separei alguns textos aqui. 1 João 15 de novo aqui, ó. Está comigo? Amém? João 15, versículo 2. Agora a gente vai ler a parte B. Diz assim: e todo o que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. O Senhor está preparando a igreja viva que já deu muito fruto, amém? Podando para que dê mais fruto ainda. Alguém crê e se alegra? Dá um glória, por favor. Esse é o plano de Deus para esse lugar, eu creio nisso. O versículo 8, João 15, 8. A Paloma deu o meu Deus profético aqui agora. Ela já viu a cela com 10 pessoas dela. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Quem disse isso? Jesus. Ele diz o quê? O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês se tornam discípulos. Atos 2:47 diz assim: e Deus e o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam ser salvos. Salmo 1, versículo 3 diz que a árvore plantada junto ao ribeiro de água dá o seu fruto no tempo certo, as folhas não murcham, na estação correta ela dá o seu fruto. Gênesis 1, versículo 11 e 12, Deus ele cria as ervas, as plantas, para que essas plantas elas cresçam e dê fruto desde a criação. E eu quero ler Provérbios 4, 18 e 19 com vocês. Provérbios 4, 18 e 19 diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. O Senhor criou o homem para dar fruto, a vereda do justo. Os filhos foram criados para iluminar, e cada vez iluminar mais ainda. Então, irmão, você faz parte do plano de Deus, e o plano de Deus é crescimento. O plano de Deus é frutificar. O plano de Deus é dar fruto, o plano de Deus é dar certo, mas nós precisamos estar conectados com o que é de fato o plano de Deus. Alguém entende? Eu preciso primeiro entender qual é o plano. Agora eu entendi, conecto. E aí, irmão, é só ver Deus fazer através da sua vida. Você vai ter tantas obras, vai dar tanto fruto, que o nome do Senhor vai ser exaltado através da sua casa. Então você diz talvez, mas o que eu vivi é escassez. Mas você vai conectar na videira não há escassez, na videira há provisão, na videira há cura, na videira há multiplicação, na videira há salvação, na videira há libertação, na videira há crescimento, na videira há fruto, corta, limpa, para que dê mais fruto ainda, Então, na presença de Deus, o que é bom, Ele melhora. Na presença de Deus, o que já aconteceu, Ele faz ainda maior. Então Deus tem 2026 preparado algo poderoso para a minha vida e para a sua aqui nesse lugar. Então, antes de orar, irmão, eu queria desafiar você a sonhar. Nós precisamos sonhar. Eu te amo, Goducha. Nós precisamos sonhar, irmão. Nós precisamos olhar a próxima estação. Como a gente faz isso? De uma maneira profética. Quem entende? Nós estamos em pleno verão agora. Tem uma profissão, irmão, que há anos atrás Deus falou muito comigo, que eu não entendo nada sobre o assunto, que é um estilista. Mas Deus me falou algo poderoso, irmão, porque o estilista, ele não está em janeiro agora, em dezembro agora, planejando o que ele vai lançar para o verão.
ele já fez isso muito antes. A roupa está na loja hoje para vender, a moda, o que eles estão dizendo que é tendência, ele estava pensando isso lá no meio do ano. Há 6, 8, 10, quem sabe um ano atrás, ele já estava pensando que ele ia lançar no verão seguinte. Então, isso me fez espiritualmente ficar meditando em algumas coisas. O problema nosso, do ser humano, muitas vezes do crente, é que a gente vive de reação. A gente não tem planejamento de nada. Aconteceu alguma coisa, eu vou lá, tem um fogo, eu incêndio, apago o fogo, é problema, é BO, e agora? Apaga, como é que eu vou fazer? E a gente não tem tempo de planejar. Quem não planeja, também não cresce. Quem antecipa, governa. Tem alguém entendendo, por favor? Então chegou um momento da sua vida, da nossa vida, em que em algum momento a gente vai ter que lidar com incêndio. Isso é inevitável, amém? Mas a vida não é feita de apagar incêndio. Então, como um estilista, o que nós devemos fazer agora? O que eu quero estar vivendo em maio, em junho, em julho de 2026? Eu não vou esperar chegar lá para mim viver. Eu vou preparar agora o que eu quero estar vivendo lá no meio do ano. Isso não é loucura, isso é fé. Porque a fé traz a existência, as coisas que não existem, como se já fossem reais. A fé é sobre as coisas que o olho ainda não está vendo, mas nós estamos com o coração cheio do Espírito Santo, e por isso então nós cremos que Ele já tem preparado algo poderoso. Hoje eu não estou vendo, mas eu estou crendo, 2026 já está na mão do meu Senhor, e Ele fez tudo maravilhoso para a minha vida. Então nós precisamos ser dessa maneira, porque se nós olharmos, a gente vai ver falta. Como eu vou estar vivendo isso se hoje eu não tenho nem como resolver os meus problemas aqui? Então é por isso que o crente vive pela fé. É por isso que a gente tem que estar conectado na videira, porque é a videira que alimenta a fé. É de lá que eu extraio a força, o renovo, o que eu preciso para crer que hoje eu não tenho, mas eu vou ter, porque o Senhor vai me ajudar e eu vou alcançar. Então, irmãos, a gente está sendo desafiado a olhar adiante, a olhar apesar do problema, a olhar através do problema, a olhar após o problema. Uma coisa que eu acredito muito, irmão, isso mudou minha vida, toda chuva passa. Toda a chuva passa. Todo problema acaba. E depois da chuva, o sol volta a brilhar. Então nós somos crentes, irmãos. Não dá para vir aqui pregar 2026 vai ser tudo lindo na sua vida. O que eu preciso pregar para você aqui conecta na videira, irmão. Conecta. Não larga da videira de jeito nenhum. Em algum momento vai ser estranho, Ele vai limpar. Em algum momento vai ser estranho, Ele vai mexer. Mas não se preocupa não, continua conectado, porque Ele limpa e mexe para você crescer mais, para você dar mais fruto, para você brilhar mais a luz, para você fazer mais a diferença no mundo, para você ser um instrumento dEle, para o nome dEle ser exaltado através das obras na sua vida. Então nós cremos em um 2026 extraordinário? Nós cremos em um 2026 extraordinário? Precisamos fazer a nossa parte. Só conecta, irmão. Eu quero que você fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Escuta aqui, e faz um favor para mim. Nós vamos orar. Estamos orando tanto já, conectando, planejando, sonhando. Olha aqui para mim, por favor. Nós vamos entrar em um ano novo. E por favor, eu preciso chamar a tua atenção aqui.
Eu quero ser um instrumento de Deus no nível de chamar a sua atenção hoje aqui. Porque o diabo rouba a nossa atenção tantas vezes, irmão. O mundo rouba a nossa atenção tantas vezes, tantas e tantas vezes. Eu quero chamar a tua atenção aqui, olha só. O simples bem feito é o que vai fazer o extraordinário alcançar a sua casa, a sua vida e a sua família. Quem entende? O que é o simples bem feito? É eu estar conectado na videira. Está escrito, irmão. Não é o Júnior que está ensinando ou falando. É o que está escrito, é o que o Senhor Jesus nos direcionou, nos ensinou. O meu pai é o agricultor. Você crê dessa maneira? Que Deus cuida de tudo, Ele é o chefão, Ele manda em tudo. Você crê que Deus tem o controle de todas as coisas? Você crê que até o diabo obedece a Deus? Sim, amém? Que Ele é mais poderoso, amém? Mais poderoso que o diabo, mais poderoso que o mundo, mais poderoso que a política. Você crê tudo isso? Deus, Ele tem esse poder para você? Amém? Então olha só, o básico bem feito é, se Ele tem todo esse poder, eu só preciso estar conectado nele. Como eu vou me proteger? Conecta nele, ele protege você. Como eu vou prover? Conecta nele e ele provê na sua vida. Então como eu vou iniciar um 26 diferente? Conectado nele, irmão. 2025 para muitos aqui, para muitos, foi um ano de contenda. Foi um ano de dificuldade. Eu fico olhando, irmão. Eu não sei o que Deus... Meu Deus do céu, é difícil. Você ser pregador é difícil, sabia? Mas existe muita luta no meio do povo. Dificuldades. Eu não posso vir aqui e ignorar as dificuldades que o povo está vivendo. Os nossos desafios. Fazer de louco e pregar de um jeito que como quem não está vendo. Então, o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Eu não estou dizendo que a vida ela é ufa, agora resolveu tudo. Não, não é isso. Seria um irresponsável dizer isso. Eu não estou dizendo que em 2026 nós não vamos ter problemas. Seria um irresponsável dizer isso. O que eu estou dizendo é que Deus, que tem todo o poder, pode fazer com que a gente lide com esses problemas, supere esses problemas, esses desafios, de uma maneira muito melhor, se estivermos conectados nele. Então muitas vezes não vai fazer sentido você servir o outro, se é você que está precisando de um favor do céu. Mas nas coisas de Deus, as coisas não tem que fazer sentido. Nós só precisamos obedecer e seguir, porque aí na sequência a gente tem a resposta, a gente tem a colheita, a gente tem o agir de Deus na nossa vida. Então 2025 para muitos foi um teste. E Deus ele prova algumas coisas em nós. Se te deixa mais confortável, 2025 para mim, foi prova. Mas eu tenho uma coisa para dizer que alegra o meu coração, irmão. Eu chorei muito esse ano por várias coisas, mas eu me sinto aprovado. Quem entende isso? Em algum momento eu tive conflitos, irmão. Eu tive dúvidas, eu tive medos. Mas hoje aqui, no último culto do ano, eu sinto que tomei as decisões corretas, que valeu a pena confiar em Deus. E aí o que eu quero crer sobre a vida dessa igreja, irmão? Entenda bem o que eu estou falando aqui, não é quem é melhor ou quem é pior, não é isso. Mas o que eu entendo é que cada um é provado. Por quê? Porque Deus limpa o ramo, para que esse ramo dê mais fruto ainda. E quando Deus está limpando o ramo, Ele tira a gente da zona de conforto.
Ele conecta de novo a gente com o plano original dele para as nossas vidas. Ele chama a nossa atenção, a gente ora mais. E aí conecta. E aí quando conecta, irmão, você entende tudo. Quando conecta, você fala, não tinha outra maneira de ser feito. Não dava para ser de outra maneira. Agora eu entendo o que Deus está fazendo. E porque eu entendo o que Deus está fazendo, eu posso vir aqui pregar para você, irmão. Você tem muito talento, você tem muito potencial, você é amado por Deus, mas a sua vida não vai mudar se você não conectar no que Ele tem preparado para você. Você pode estar em uma igreja e não viver nada do que o céu tem preparado para a sua vida. Ou você pode estar aqui chegando agora e viver coisas extraordinárias pelo único motivo: você entendeu e seguiu o que Deus estava falando. Então 2026 depende mais de mim do que de Deus, quem entende? Pelo simples fato de Deus estar pronto. O noivo já está pronto. Deus não vai se arrumar ou fazer alguma coisa, não, Ele já está pronto, o agricultor já está preparado. Agora eu preciso dar fruto, irmão. E começa por aqui, ó. No domingo, eu vou dar uma direção aqui, irmão. Domingo que vem nós vamos estar aqui. No domingo, precisa ser o dia que eu venho aqui para dizer: eu vim aqui, Senhor, entregar tudo. O meu coração. Eu quero demonstrar o meu amor. Eu me importo de estar na tua casa. Eu vou pôr, Senhor, uma roupa que exalte o seu nome. Eu vou começar a cantar canções desde que eu acordar, para preparar o ambiente. O domingo é o dia que eu vou entregar o meu Deus, amém? E por que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou trazer alguém junto comigo. Eu vou me importar com alguém. Se você pensar rapidamente agora, pense em alguém que está numa solidão, irmão, em um problema, em uma dificuldade, em depressão, com confusão na família. Pense em alguém rapidamente aí. Por que essa pessoa não está aqui com você? Às vezes a gente não tem na cabeça, eu não vou chamar, eu já chamei. É no meio da obra, é no meio da missão que Deus vai gerar o seu fruto, irmão. Quando eu gero fruto para o reino, os frutos da minha casa são gerados espiritualmente. Então o Senhor, Ele tem poder para fazer um 2026 extraordinário na sua vida. Essa é a minha oração. Que a sua casa seja impactada, que seu casamento seja impactado, que você possa viver coisas extraordinárias em todas as áreas da sua vida, que não haja falta, que haja provisão. Mas da parte do céu, na cultura do céu, só existe uma maneira disso acontecer: estando na videira. Então a oração que eu faço honestamente por essa igreja hoje é que ela seja conectada na videira. Porque se a gente conectar, irmão, todo o restante está resolvido. Quem entende isso? Se eu estiver em Jesus, todo o restante está resolvido. Agora, estar em Jesus requer algumas coisas: renúncia, oferta, dedicação, devoção, amar o outro. Eu quero orar com você, irmão. E antes de dispensar você, eu gostaria muito que você fosse embora pensando: eu quero um 2026 de tudo que Deus preparou para mim. Então eu estou disposto a fazer tudo que Deus espera que eu faça. Se de tudo que eu falei aqui, se tiver que levar alguma coisa, eu estou disposto a fazer tudo o que o meu Deus quer que eu faça. Você tem coragem de dizer isso, irmão? Diga isso: eu estou disposto a fazer tudo o que o meu Deus quer que eu faça. Você entende isso? Isso é conectar na videira. Se isso for de coração, isso é conectar na videira. E o crescimento vai ser natural e uma consequência nas nossas vidas. Eu quero orar com você sobre 2026. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor.
No último culto nós oramos, Senhor, jejuamos, consagramos cada mês e o ano inteiro, Pai. Mas nós queremos nesse momento, Senhor, orar mais uma vez, de acordo com a sua palavra, Pai. Nós somos a lavoura de Deus, nós somos o edifício de Deus, nós somos os ramos conectados na videira, Pai. E nós entendemos o que o Senhor diz, que aquele que não dá fruto é cortado e é lançado fora, mas o que dá fruto é limpo, e ele é limpo para que dê mais fruto ainda. E 2025, Pai, nós fomos limpos aqui nesse lugar, em todas as áreas, Pai. Isso não é sobre pessoas, é sobre o nosso coração, Senhor. O Senhor nos ensinou e nos conectou de volta com algumas coisas, Pai, com princípios, Pai. E nós queremos entender que nesses princípios nós vamos crescer, dar frutos e multiplicar em todas as áreas das nossas vidas no ano de 2026. Eu creio, Senhor, que 2026 haverá provisão. Eu creio que 2026 haverá cura. Eu creio que em 2026, Senhor, nós seremos instrumentos de poder em Tuas mãos. Eu creio, Senhor, que a Sua igreja vai avançar, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, Senhor, e o Senhor será glorificado aqui neste lugar, Pai. Nós consagramos os nossos filhos, Pai, as nossas crianças, os nossos jovens, Pai. Todos eles em Tuas mãos, eles não serão roubados, pelo contrário, eles crescerão, eles crescerão, eles crescerão na Sua presença, Pai, vivendo tudo o que o Senhor tem preparado. Consagramos os nossos casamentos, Pai, as nossas famílias, Senhor, que possamos ser felizes, Senhor, e que possamos ser testemunhos, Pai, de tudo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. E nas nossas áreas, Pai, financeiras, meu Deus, que toda a escassez, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tudo isso dê lugar, Senhor, a muitos frutos, Pai. Que o Senhor possa prosperar o Teu povo, Senhor. Multiplica as bênçãos no Seu arraial, meu Deus. Que o Seu nome também seja exaltado nessa área. E por último eu oro, Senhor, para que possamos ser instrumentos melhores nesse ano, Pai, para que sejamos obreiros melhores no ano de 2026, para que sejamos filhos e filhas melhores em 2026, Senhor, para que possamos crescer, Senhor, e que esse crescimento também faça a Sua luz brilhar e resplandecer nas nossas vidas, Pai. Senhor, antes de entrarmos em 26, eu te peço cura, ainda nesse ano de 2025, Pai. Eu te peço renovo ainda esse ano de 2025. Eu te peço fortalecimento, Senhor. Eu te peço restauração, Pai. Nós sabemos que se conectarmos na videira, tudo isso, Pai, será colocado nas nossas vidas, Pai. Então por isso eu peço, Senhor, restauração, cura, multiplicação, crescimento, livramento, libertação, Senhor, em nome de Jesus. Que 2025 seja capaz ainda, na Tua presença, de produzir tudo isso no meio da Sua igreja, Senhor, no meio do arraial, na noiva, Pai, em nome de Jesus, para que possamos entrar inteiros, Pai, em 2026 e viver tudo o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.